Olá pessoal, tudo bom? Estamos agora de volta com a resolução do questionário 2 que foi enviado para vocês lá através do SIGA-A, ok? Que todo mundo já deve ter respondido até esse ponto. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa? Em qualquer ponto no espaço, a φ interno a θ é igual a 1. Não, a gente sabe que isso é uma alternativa falsa, porque a θ e a φ são dois vetores ortogonais, então, portanto, esta resposta, essa alternativa, é falsa. Próxima questão. A interseção entre as superfícies ρ igual a 2 e z igual a 1 resulta na seguinte figura geométrica. Então vamos dar uma avaliada, né? O nosso sistema de coordenadas será um sistema de coordenadas em cilíndricas, né? Porque aqui a gente só tem a coordenada ρ em cilíndricas. Então vamos primeiro desenhar aqui as nossas coordenadas cartesianas, né? X, Y e Z. Quem é que será a primeira superfície, né? A primeira superfície é a superfície ρ igual a 2. Então vamos escolher aqui uma outra cor e vamos fazer ρ igual a 2. Então ρ, que quantidade é essa, né? Que coordenada? É a coordenada do raio do cilindro. Então todos os pontos que estão distantes de 2 unidades de comprimento do centro, né, do eixo Z igual a 0, vão fazer parte dessa superfície ρ igual a 2. Então, por exemplo, especificamente este círculo, mas também os demais círculos, né? Vai existir um cilindro de raio ρ igual a 2. Qual vai ser a superfície Z igual a 1? Né? Então, a superfície Z igual a 1 será um plano na altura z igual a 1. Então, essa altura aqui entre o plano XY e este plano definido por z igual a 1 vai ser igual a uma unidade de comprimento. Qual que será, portanto, a interseção entre essas duas figuras, né? A interseção entre essas duas figuras é um círculo. Ok? Então, a nossa resposta correta é a alternativa C, um círculo. Bem, aqui na terceira questão, a pergunta compara no ponto cartesiano qual das alternativas abaixo é incorreta. E ela está comparando vetores nas três coordenadas diferentes, né? A gente tem as coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. E ele está pedindo para a gente comparar esses vetores especificamente no ponto 0, 4, 0 em cartesianas, né? Então, 0 em x, 4 em y e 0 em z. Vamos dar uma olhada, vamos desenhar esse ponto e desenhar os vetores, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é desenhar o eixo das coordenadas cartesianas. Beleza. A gente já sabe que os vetores unitários nas coordenadas cartesianas vão apontar sempre na mesma direção, né? O vetor AX aponta na direção de crescimento x, o vetor AY aponta na direção de crescimento de y e o vetor AZ aponta na direção de crescimento de z. Então, esse cara daqui vai ser AX, esse cara daqui vai ser AY e esse cara daqui vai ser AZ. Ok. Vamos agora encontrar o ponto, né, o ponto 0, 4, 0. A gente já sabe que a gente vai ter que ter 0 de x e 0 de z. Então, esse ponto vai estar no eixo y a 4 unidades de comprimento da origem. Então, esse ponto daqui vai estar a 4 unidades de comprimento da origem. Quem serão os vetores em coordenadas cilíndricas nesse ponto, né? Então, em coordenadas cilíndricas, a gente tem ρ, φ e z. A z, a gente sabe que é a mesma coordenada z, então ele vai apontar na mesma direção. A gente já pode desenhar aqui, é o mesmo AZ. Para onde vai apontar a ρ? A ρ aponta na direção do crescimento do raio do cilindro. Então, esse vetor aqui será a ρ. E para onde vai apontar a φ? A φ cresce na direção de φ. Então, φ cresce nessa direção aqui.
Então, neste ponto, no ponto de interesse, a φ vai crescer nessa direção aqui, a φ. Como é que vão ser aqui nesse ponto as coordenadas esféricas? Então, a gente já sabe que o vetor a φ é o mesmo, tanto em coordenadas cilíndricas quanto em coordenadas esféricas. Então, vamos escolher aqui uma outra cor, vamos desenhar os vetores em coordenadas esféricas aqui de verde. Então, o mesmo a φ vai apontar na mesma direção. A φ. Já o vetor AR aponta na direção do crescimento do raio, né? Que aqui, para o plano XY, será sempre igual a ρ. Então, esse segundo vetor aqui é o vetor AR. E o vetor Aθ aponta na direção do crescimento de θ. Θ cresce de Z para baixo, né? Nessa direção aqui. Então, o vetor Aθ estará apontando para baixo. Esse último vetor aqui é o vetor Aθ. Então, agora a gente já tem todas essas comparações. Vamos comparar lá com o que tem no documento, né? Então, a nossa primeira comparação é a φ igual a menos ax. Vamos dar uma olhada no nosso diagrama. A φ é igual a menos ax. Correto, né? Então, a primeira alternativa está correta. A segunda, a θ igual a menos az. A θ está aqui, igual a menos az. A θ apontando na direção contrária de az. Então, a segunda alternativa também está correta. Terceira alternativa, AR igual a menos AY. Então, vamos dar uma olhada. AR está aqui, apontando na direção de AY. Veja, aqui a gente tem AY igual a AR igual a ρ. Então, essa é a alternativa errada, né? A gente encontrou aqui a alternativa errada como sendo a terceira. E vamos avaliar a última, que é a ρ igual a AY. E é isso que a gente tem aqui. A ρ igual a AY. Então, está resolvida aí a terceira questão. Próxima. No ponto cartesiano menos 3, 4 e menos 1, qual das seguintes alternativas é incorreta? Então, vamos lá. Vamos verificar qual que é. Então, meu ponto cartesiano é o ponto cartesiano 3, 4 e menos 1. Aqui, a melhor coisa a se fazer é a gente utilizar as expressões para essas coordenadas. Então, vamos avaliar a primeira alternativa. A primeira alternativa é R igual a raiz de 26. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o raio em esféricas, né? Como é que a gente relaciona isso com as coordenadas cartesianas? A gente sabe que o raio R pode ser obtido fazendo R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, vamos dar uma olhada quais são as alternativas. Menos 3, 4 e menos 1 são as coordenadas, né? Então, esse cara daqui vai ser raiz de menos 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16 e menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Então, esse cara daqui é corretamente raiz de 26. Então, isso significa que a primeira alternativa está correta. Segunda alternativa, φ é igual a tangente de menos 4 sobre 3. Vamos dar uma olhada aqui no plano XY, né? XY, quem é o ângulo φ? É esse ângulo aqui, certo? Então, a gente pode obter esse ângulo φ fazendo a sua tangente. A gente pode deslocar y para cá, né? E x. Quem é que vai ser a tangente de φ? Tangente de φ vai ser igual a y sobre x. Portanto, φ é igual ao arco tangente de y sobre x, o inverso da tangente, né? E aqui, como x é igual a menos 3 e y é igual a 4, então y sobre x vai dar menos 4 sobre 3, então essa segunda alternativa está correta também. Terceira alternativa, ρ igual a 5. Quem é o raio ρ, né? Então, para encontrar o raio do cilindro, a gente pode também olhar no plano cartesiano. X e y
o raio ρ está aqui. Então, eu sei que eu posso fazer aqui uma semelhança de triângulo retângulo, né? Então, o raio ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu posso fazer aqui o teorema de Pitágoras. Então, meu raio vai ser igual a raiz da soma dos quadrados desses catetos que são x e y. Ρ será igual a raiz de x ao quadrado, que é 9, mais y ao quadrado, que é 16. Isso aqui é a raiz de 25. Ρ é matematicamente mais ou menos 5, mas a gente não tem raio negativo, né? Nessa descrição aqui. Então, vai ser igual a 5. Então, a terceira alternativa também está correta. Vamos agora olhar quem é o ângulo θ. Então, a gente pode desenhar aqui o plano cartesiano. O ângulo θ, ele vai descer aqui a partir de Z na parte externa da esfera, né? Então, vai ser esse ângulo aqui, ó. Se eu tenho um determinado ponto, esse ângulo aqui vai ser o ângulo θ. Então, eu tenho aqui o meu raio R, meu ângulo θ, e o meu ângulo φ tem a ver com esta projeção. Esse cara daqui, a projeção em XY será o meu ângulo φ. Essas são as minhas 3 coordenadas no sistema esférico, né? R θ φ. Ok, como é que a gente pode encontrar esse ângulo θ, né? Basta a gente lembrar que o raio do cilindro vai ser igual a ρ. Então, deixa eu fazer ele aqui em vermelho. Esse cara daqui vai ser igual a ρ. Então, eu posso obter aqui a minha tangente de θ. Sim, essa altura aqui vai ser igual a Z, né? Então, quem é a minha tangente de θ? A minha tangente de θ será igual a o cateto oposto a θ, que aqui é o ρ, sobre Z. Portanto, θ vai ser igual ao inverso da tangente, né? A tangente é menos 1 de ρ sobre Z. A gente sabe que ρ é igual a 5, porque a gente obteve isso na alternativa anterior, né? Então, a gente sabe que ρ é igual a 5. E a gente sabe que Z é igual a menos 1. Então, θ será igual a tangente inversa de menos 5. O que significa que esta alternativa também está correta. Isso foi um erro meu, desculpa, mas eu não coloquei nenhuma alternativa errada, tá? Na verdade, todas as alternativas são corretas, o que significa que a gente não tem resposta certa para a pergunta. A pergunta procurava uma alternativa incorreta e nenhuma delas é incorreta, ok? Continuando, questão 5. O vetor unitário normal ao cone definido por θ igual a 30 graus é... Então, vamos dar uma olhada nisso, né? Vamos desenhar mais uma vez. Então, θ igual a 30 graus. O que isso quer dizer, né? Vamos desenhar aqui os eixos cartesianos, x, y e z. O que quer dizer θ igual a 30 graus? Quer dizer que todos os pontos que formam 30 graus com o meu eixo Z, esse cara daqui é 30 graus, né? Esse ângulo aqui. Então, todos os pontos que estão em retas que fazem 30 graus com o ângulo Z farão parte desse meu cone. Então, eu posso expandir aqui esse meu cone nesta forma aqui. Lembre-se que esse meu cone é infinito, né? Ele segue aqui, continua crescendo, mesmo fora dos limites aqui da nossa imagem. Então, qual é o vetor que é normal a essa superfície? O vetor normal a essa superfície aponta para fora dela, né? É esse vetor aqui, que curiosamente é o próprio vetor aθ, porque ele aponta na direção de crescimento de θ. Ok?
Então a resposta correta é a θ, aqui para mim na letra B. Próxima questão. A gente tem que relacionar os itens nessa lista alfabética aos itens na lista numérica. Então, o que a gente tem aqui na lista alfabética? Várias superfícies. E na lista numérica, nós temos os nomes dessas superfícies. Tá? Que a gente não está conseguindo ver aqui. Deixa eu consertar isso. Ok, voltamos. Então, a gente vai desenhar uma a uma estas superfícies. Então, vamos lá. Então, a primeira é θ igual a π sobre 4. Né? Π sobre 4 é 45 graus. Então, θ igual a π sobre 4 são todos os pontos em que a gente tem o ângulo θ igual a π sobre 4. Então, 45 graus é esse cara daqui. Certo? Então, o que eu estou definindo? Eu estou definindo este ângulo θ com 45 graus, ou π sobre 4. Então, ele é um cone, ok? Então, a gente já sabe que a conexão aqui de A é com o item 6. A segunda superfície é θ igual a 2/3 de π. A superfície 2/3 de π vão ser todos aqueles pontos que estão a 2/3 de π do plano XZ. Então, esse cara daqui será um plano. E ele é um plano semi-infinito, né? Porque ele cresce só em uma direção. Ele só vai até a origem, ele é limitado na origem. Né? Então, a nossa resposta é plano semi-infinito. Então, para a letra B, a nossa alternativa correta é 2, plano semi-infinito. Vamos lá. X igual a menos 10, a gente já conhece, né? X igual a menos 10 será um plano posicionado em x igual a menos 10. Tá? Então, acho que a gente não precisa nem desenhar isso, é muito simples. Então, a gente já sabe que x igual a menos 10, a alternativa C, será associada ao número 1. D. R igual a 1, θ igual a π sobre 3 e φ igual a π sobre 2. Aqui a gente também não precisa nem avaliar, porque como eu dei 3 coordenadas, com 3 coordenadas eu defini exatamente um ponto no espaço. Então, para a letra D, será um ponto. Aqui a gente vai associar D com X. Letra E, ρ igual a 5. Então, que superfície será a superfície ρ igual a 5? Né? Ρ é coordenadas cilíndricas, né? Está em coordenadas cilíndricas. Então, a gente desenha aqui o nosso eixo, x, y, z, os nossos eixos. Ρ igual a 5 são todos os pontos que estão à distância 5 horizontalmente em relação ao eixo z igual a 0. Então, ela é toda essa casca cilíndrica que possui raio ρ igual a 5. Então, a gente vai associá-lo com a alternativa 7. É um cilindro, é uma casca cilíndrica. Né? Letra F. ρ igual a 3, φ igual a 5, π sobre 3. A gente sabe que ele também vai estar em coordenadas cilíndricas, né? Então, em coordenadas cilíndricas, a gente definiu duas coordenadas, ρ, que é o raio do cilindro, e a coordenada φ. Então, eu defini um raio e uma coordenada φ. Essa coordenada φ vale exatamente 5/3 de π, né? Então, ela está, portanto, além do meu primeiro quadrante. Vamos colocar aqui as coordenadas, certo? Novamente, x, y e z. 5/3 de π a gente sabe que está no quarto quadrante. Então, ele vai ser φ igual a 5/3 de π. E o meu raio, ρ igual a 5. Então, está aqui o raio
sobre esta reta. Como não há z definido, então isso vai definir um z qualquer. Então, nossa curva final será uma reta vertical, composta por todos os pontos em que φ é igual a 5/3 de π, ρ igual a 5 e com qualquer valor de z. Então, o nosso resultado final é uma reta, o que significa que a nossa letra F está associada a uma reta. Linha reta, item número 5. Letra G, ρ igual a 10, z igual a 1. Então, para ρ igual a 10, o que a gente está dizendo? São todos os pontos em que o raio é igual a 10. E em z igual a 1, são todos os pontos em que a altura é igual a 1. Né? Então, todos os pontos em que a minha altura é igual a 1 e o meu raio é igual a 10 estão ao longo deste círculo de raio igual a 10. Beleza? Então, a gente sabe que esta geometria é um círculo. Então, o círculo está associado aqui ao número 3. Então, letra G, número 3. Letra H, eu tenho R igual a 4, φ igual a π sobre 6. Então, agora, quando a gente define R igual a 4, a gente está falando do raio em coordenadas esféricas, certo? Então, é o raio esférico de comprimento 4 e o ângulo φ de π sobre 6. Então, esse cara daqui vai ter uma variação em θ. E aqui, continuando aqui, além dos limites que eu tenho aqui para desenhar. Quando é que ele para? Ele para quando ele atinge de novo o eixo Z. Então, esse cara daqui é um semicírculo. Portanto, para nossa letra H, a resposta é um semicírculo número 4. E, por último, a gente tem a letra I, que define um raio e um θ. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos desenhar novamente. A gente definiu um raio e um θ fixo. Qual foi o θ? O θ é π sobre 3. Então, π sobre 3 é um ângulo que está acima do plano XY. Então, a gente definiu um θ π sobre 3 e um certo raio. E a gente vai variar o φ. Quando a gente varia o φ, isso desenha um círculo. A gente está variando φ nessa direção aqui. Então, a minha última alternativa está associada também ao círculo. Então, a última alternativa, a alternativa I, estará ligada à minha opção círculo aqui, que é a minha opção 3. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, isso dava a nossa alternativa A, certo? E está aí a resposta para vocês. Próxima questão. Então, vamos lá. Questão 7. Seja a região definida por z igual a 0 e φ variando entre 30 graus e 60 graus. Então, a gente já sabe que esta região está descrita em coordenadas cilíndricas, né? Que é a única que tem ao mesmo tempo as coordenadas φ e z. Então, vamos dar uma olhada. Z igual a 0 e φ variando entre 30 e 60 graus. Então, vamos lá. Z igual a 0, o que isso significa? Que a minha superfície vai estar toda contida no meu plano XY. Além disso, o meu φ vai variar entre 30 e 60 graus. Então, vamos colocar aqui a reta φ igual a 30 e a reta φ igual a 60. Variando entre 30 e 60, a minha região definida será esta delimitada por esse triângulo. Só que note que esse triângulo ele é infinito aqui no seu terceiro lado, né? Ele não acaba nunca, porque não existe uma limitação para o raio. Na nossa equação, nós não limitamos o raio. Então, vamos ver a primeira alternativa. A região está contida no plano XY? Correto. Nesta região, ρ pertence ao intervalo 0 a infinito? Correto. Não existe nenhuma limitação em ρ. Os vetores unitários mais e menos AZ são normais a essa região? Vamos dar uma olhada. Quem serão os vetores mais e menos AZ? Né? Mais AZ está nessa direção, AZ, e menos AZ está na direção contrária, menos AZ.
Então, ambos os vetores são normais a esta região. Correto. A região é infinitamente longa. Também correto. E a última alternativa é: os eixos x e y estão contidos nessa região? Não. Como a gente consegue ver aqui nesse diagrama, o eixo x e o eixo y estão fora da região. Então a alternativa que é incorreta é a letra E. Próxima questão. Então, sobre a perpendicularidade entre um vetor e uma superfície, responda: dado que o meu vetor G é igual a 20 a r mais 50 a θ mais 40 a φ. No ponto 1, π sobre 2 e π sobre 6, qual é a componente de G perpendicular à superfície θ igual a π sobre 2? Bem, vamos então desenhar essa superfície. Quem é a superfície θ igual a π sobre 2? Π sobre 2 é igual a 90 graus. Então, é toda a superfície que está a 90 graus na direção de θ, ou seja, é o próprio plano XY. Então, a minha superfície θ igual a π sobre 2 é o próprio plano XY. Então, vamos dar uma olhada em qual é o ponto que está sendo definido para a gente fazer a avaliação desse vetor. O ponto que está sendo avaliado é com raio esférico igual a 1, θ igual a π sobre 2, óbvio, porque ele vai pertencer a esta superfície, e φ igual a π sobre 6. Então, que ponto é esse, né? Vamos primeiro olhar pelos ângulos, né? Φ é igual a π sobre 6. Então, ele está a 1/3 de 90 graus, né? Está a 30 graus do meu x. Meu θ é igual a 90 graus, π sobre 2, né? Então, ele faz parte desse plano XY. E o meu raio é igual a 1. O raio é igual a 1. Então, meu raio é igual a 1. Este é o ponto de observação. Aqui é θ e aqui é φ. Este é o meu ponto de observação P. Quem é o meu vetor? O meu vetor é 20AR. 20AR está na direção de crescimento do raio esférico. Então, nessa direção. Essa é a minha componente 20AR. Qual é a minha componente em θ? A minha componente em θ é igual a, vamos dar uma olhada, 50 a θ. 50 a θ está apontando para baixo. 50 a θ aqui está apontando na direção... É porque meu desenho ficou meio esquisito. Vamos refazer esse desenho aqui só um pedaço. Vamos colocar esse ângulo um pouquinho mais para lá, só para a gente conseguir ver melhor, tá? 20AR. A minha segunda componente está na direção de Aθ, é 50 aθ. Então, 50 aθ está apontando para baixo. Agora ficou um pouquinho melhor de ver, né? 50 aθ. E quem é a minha componente em Aφ? Minha componente em Aφ é 40 Aφ. 40 Aφ está na direção de crescimento de φ. Então, nessa direção aqui, 40 Aφ. 40 Aφ. Então, qual é desse vetor aqui as componentes que estão perpendiculares ao plano XY? Né? Tanto a R quanto a φ, neste ponto, estarão dentro do plano XY, paralelos ao plano XY. Então, a única componente ortogonal é o próprio 50 aθ, porque tanto 40 φ quanto 20 AR estão dentro do plano XY. Então, a minha alternativa correta é a letra B, 50 aθ. Ok, pessoal? E isso finaliza o nosso questionário. Então, obrigado e até a próxima aula.